Bom, o objetivo principal dessa palestra foi apresentar, né, casos reais investigados cientificamente a respeito de 2 crianças que alegaram supostas memórias de vidas passadas, né. Então foram casos que se encaixam, ou seja, eles expressam alguns padrões transculturais desse tipo de casos. O que que seriam esses padrões transculturais? Crianças entre 0 e 7 anos de idade que começam a alegar, memórias de uma possível personalidade anterior, como: "Ah, eu morava em tal lugar, minha mãe se chamava assim, meu pai se chamava assado, né, e de repente aconteceu um acidente e eu dormi e agora estou aqui", né. E geralmente são casos associados a possíveis mortes violentas, né, então acidentes, assassinatos, coisas do tipo que aconteceram nessa alegada vida anterior, né, e foram se expressar de alguma forma numa suposta vida posterior também. Então o objetivo da palestra foi esse, apresentar esses casos investigados pelo professor Haraldson, professor de psicologia da Universidade da Islândia, um dos maiores nomes dentro desse campo de investigação, que esteve presente e junto ao Ian Stevenson, que é o pioneiro e o maior pesquisador dentro do campo. Por exemplo, crianças entre 0 e 7 anos, que de forma espontânea, ou seja, sem nenhum estímulo externo aparente, começam a falar sobre essas memórias. Essa criança expressa habilidades, talentos que aparentemente não foi aprendido pelo meio convencional ali de convivência da criança, né? Além das habilidades, as marcas de nascenças ou deficiências de nascença são fenômenos e variáveis significativos desse estudo. Muitas vezes, né, Stevenson percebeu muito isso, a associação significativa entre essas marcas de nascença e a possível forma como essa criança alegou ter morrido numa vida anterior, né? É importante que o estudo, que esse fenômeno tenha sido vivenciado, seja relatado por testemunhos de primeira mão, então pessoas que vivenciaram, viram aquilo acontecer, a criança falar ou expressar aquela habilidade, expressar através do brincar, é comum, a criança através de brincadeiras expressa esse tipo de situação, né? Então são essas variáveis geralmente que nós procuramos, né? As alegações, as memórias, habilidades atípicas, marcas de nascença, né? E quando, a pesquisa já parte para justamente a pesquisa de campo, qual o tipo de informação geralmente que vocês, buscam encontrar com a própria criança nesse caso, ou com a própria família na busca de encontrar um possível histórico do passado? No primeiro momento são as entrevistas com as testemunhas de primeira mão, normalmente os familiares, profissionais de escola, vizinhança, amigos, né, presenciam aquilo em primeira mão. A gente vai perguntar, pedir para descrever o que acontece, o que vivenciou, né. No segundo momento, a gente pode entrevistar a própria criança, quando ela está aberta e disponível para isso. Nem sempre a criança, né, o que se verificou nos estudos anteriores, nem sempre a criança consegue expressar isso em contato com o pesquisador, né? Às vezes sim, às vezes não. Mas no primeiro momento as entrevistas. No segundo momento, análise documentais. Então é interessante procurar documentos como perícias policiais, perícias médicas, né, laudos de óbito, certificados de nascimento e tal, que vão justificar ou vão servir como digamos, evidências materiais que possam justificar algum tipo de associação entre o que a criança expressou e o que levantou-se como hipótese, né, a possibilidade de uma associação entre essa personalidade dessa criança atual e uma suposta personalidade anterior. E quando se encontra uma significância, pistas, né, significativas, consegue-se, em alguns casos, conseguiu-se chegar à suposta família de uma personalidade anterior que essa criança alegou. Então, a partir de relatos como: "Ah, eu morava em tal lugar, meu pai se chamava assim, vivia de tal forma, fazia isso, fazia aquilo", muitas vezes os pesquisadores conseguem chegar a essa família anterior, a esse local onde a criança viveu e supostamente viveu, né, teria vivido, e vai se procurando encaixar, né, encaixar as evidências encontradas, evidências qualitativas, né, no caso, as baseadas em documentos, baseadas em entrevistas, e a partir daí vai se juntando o que a criança alegou, expressa e aquilo que se tem de evidência. Então é de grande importância que a ciência, como um todo, procure considerar, respeitar e mais a fundo investigar esse tipo de fenômeno que acontece.